Bom, agora 8 horas 40 minutos em Campos, voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Muito bom dia para você que nos acompanha também pela internet. A previsão do tempo para Campos hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de tempo parcialmente nublado e vai se confirmando aí neste momento. Aqui pelo centro, o tempo é parcialmente nublado. A tendência é de que fique assim durante o decorrer do período, mas por enquanto não há previsão de chuva. Há uma previsão sim de uma chegada de nova frente fria para os próximos dias lá pelo sul do país, que deve chegar aqui na próxima semana. São 8h41, nós voltamos ao vivo com Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina, com o apoio de Green Energia Solar. Hoje conversando com o Geraldo Coutinho, industrial, proprietário da usina Paraíso, presidente do Sindicato da Indústria Sucroenergética do Estado do Rio de Janeiro. Na bancada com a gente, o Aloysio Abreu Barbosa, que eu peço para abrir esse bloco aí, por favor, Aloysio. Só para dar algumas informações, eu vou estar, assim que sair daqui, eu vou me debruçar de maneira mais detida sobre a pesquisa nova, Exame Ideia de hoje, mas estava olhando ali uns dados dela, só para dar umas provinhas, eu vou publicar uma análise mais detida, com comparação com os outros institutos também, mas é estimulada, que é o que vale, né? Estão perto da eleição, estão 38 dias da urna, de 2 de outubro. 44, 36. 44 Lula, intenções de voto, contra 36 de Bolsonaro. Né? Portanto, a diferença de 8 pontos. Que caiu, era de 11. Agora, o dado assim, mais significativo, porque as pessoas às vezes não entendem, eu sempre gosto de repetir isso, né? Para ver se cristaliza isso no entendimento do ouvinte. Primeiro turno, eles são 2 turnos, já falou a verdade, são 2, bordão, são 2 eleições diferentes. Mas primeiro turno, o que define os 2 que passam é a intenção de voto. O segundo é rejeição. Né? O primeiro é piso, o segundo é teto. E que mostra que essa eleição pode ser muito mais nivelada do que se supunha. Segundo o Exame Ideia, a diferença da BTG, por exemplo, foi de 10 pontos na rejeição. 10 pontos, Lula tem 10 pontos a menos do que Bolsonaro. Mas no Exame Ideia, Bolsonaro está com 45% de rejeição e Lula 42%. Para quem gosta de MMA, 45-42 é você baixar a guarda, não fintar, dar soco na cara do outro, qualquer um pode cair. Aritmeticamente falando. Lógico que há critérios políticos e tal, mas em termos aritméticos é isso. Pode dar qualquer coisa. Isso posto, Gel, governo Vladimir, um ano mais de um ano e meio, né? Um ano e 8 meses aí. Como é que você avalia nota de 0 a 10, por quê? Tá, antes de entrar no Executivo Municipal, já que você trouxe de volta a questão nacional, me permite uma consideração breve aqui. Eu acho que você fez perfeita análise do que os números trazem, eu não vou nem entrar nessa seara, para não ficar redundante. Eu só queria, eu aqui revendo toda a minha intervenção em relação, nos comentários que fiz a disputa nacional, né, concluí que não será nenhum absurdo se o nosso ouvinte, quem nos assiste, deduzir que, quer dizer, eu sou um bolsonarista fechado, né, e que irei votar em Bolsonaro já desde o primeiro turno. Isso me incomoda um pouco, o que me obriga, né, a declarar aqui. A minha intenção era nem entrar nessa questão de declaração de voto, era fazer uma análise mais isenta, mas eu me sinto na obrigação de dizer que não vou votar em Bolsonaro no primeiro turno. Tá? Acho que falta muita coisa ainda no Bolsonaro para que ele conquiste a minha admiração irrestrita. Tem muita coisa que eu vejo de positivo nele. Coisas positivas que eu não vejo nenhuma na candidatura do Lula. Eu tenho restrições gravíssimas, seríssimas,
ao próprio Lula, mas menos do que uma coisa personalizada, ao próprio modelo PT de conduzir as suas gestões, e também não vou me aprofundar nesse caso aqui. Então, não voto no Lula, tampouco, e também não votarei no Bolsonaro no primeiro turno. A confirmar essas tendências que as pesquisas estão trazendo, voto tranquilamente e convictamente no Bolsonaro no segundo turno. Quanto ao primeiro turno, um dos maiores embates que tive durante toda a minha trajetória de polemista de política se deu exatamente dentro dos alinhados que professavam votar em branco ou anular voto. Eu jamais concordei com isso e não me permito isso. Não me permito, é uma convicção minha, e a quem pensar diferente eu acho que é válido também, porque o não voto também é uma forma de se expressar. Né? Mas eu vou votar, meu voto no primeiro turno é do Ciro, meu voto no segundo turno, a ser confirmado, né, pelo que indica as pesquisas, é no Bolsonaro. Bom, eu me vi obrigado a dar essa declaração e está posto. Quanto à questão do Vladimir, eu vejo um governo extremamente bem intencionado, com uma vontade tremenda de acertar, embora alguns equívocos tenham sido cometidos, não recentes, mas lá de trás, que todos sabem, que gerou aquela polêmica, e até hoje tem resquícios dentro da própria Câmara de Vereadores. Isso não foi bom, não está sendo bom para a cidade. Acho que isso poderia ter sido evitado se houvesse um aconselhamento ou pessoas que o cercam pudessem ter trazido para ele elementos que o levassem a decisões um pouco mais cuidadosas ou mais maduras. Mas, a despeito disso, eu gosto do jeito Vladimir. Gosto do Vladimir, acho que ele é um político hábil, é um político com muito futuro pela frente. É um político que terá a sua história própria, né, a despeito da herança que ele se beneficiou, do nome do pai. Mas, sinceramente, Luiz, eu vejo duas pessoas absolutamente distintas. Eu vejo uma distância muito grande do político Vladimir e do político Garotinho. Por isso, eu aposto no futuro de Vladimir e torço muito para que o governo dele dê certo e que ele possa juntar capital político para seguir adiante dentro do seu próprio, construindo a sua própria trajetória. Então, eu rendo meus aplausos ao Vladimir, e que fosse possível contribuir para que o governo dele dê certo, tenho certeza do que eu farei. A nota é 7, tá? E acreditando que isso pode melhorar. Gel, vamos falar, a gente sempre tira aqui do programa uma parte, eu acho que não precisa nem falar que vai sair daqui, né, da resposta a essa pergunta. O vídeo que vai rodar nas redes sociais, os recortes da entrevista. Você acompanha muito de perto, até como líder de classe, não só na usina Paraíso, mas como representante de classe, a evolução do quadro da agroindústria sucrocoleira aqui em Campos e região. Paraíso, um arrendamento com MPE e Coagro, vai voltar a moer. Qual a expectativa sua, da sua família, de geração de emprego, de divisas para o município? Como é que está esse processo e qual é começa quando? Assim, data, se tem data já? Tá, Luiz. Realmente você começou pelo estágio atual, mas acho que é bom a gente pontuar rapidamente, né, a trajetória disso daí. Começa muito lá atrás, ainda em conversas preliminares, ainda a Coagro ainda ocupando o Parque Industrial da usina São José. Nós já tínhamos uma conversa que tentávamos explorar caminhos de cooperação mútua, visto que eu tinha uma visão
muito clara de que teria que ter uma reconstrução do desenho do setor, e isso passava por essas unidades se abraçarem. As coisas têm seu momento certo para acontecer, né? Nunca acontece antes da hora. E o momento chegou, quando começamos a entabular com o grupo MPE, mais especificamente com Renato Abreu, né, uma forma de cooperar, que as duas usinas, como é que elas poderiam juntar esforços. E eu trouxe a ideia de começarmos com um acordo de no competition, ou seja, a uma das duas usinas cederia espaço para que a outra pudesse deslanchar, para que a outra pudesse, alcançando a sua escala econômica, juntar reservas suficientes para reinvestir naquela que cedeu espaço. E assim foi feito, e esse modelo desagou no arrendamento. Né? E como toda parceria, ela aconteceu porque as partes se acreditavam. Né? Mas também, como toda vivência de parceria, né, isso tem a sua evolução própria. E no nosso caso, né, quer dizer, isso só cresceu. Ou seja, as duas partes cresceram em acreditamento da outra. A união, a cada dia nossa, fica mais forte, uma proximidade, uma conjunção de ideais e de propósitos que trazem para este momento uma parceria quase que perfeita. Por que eu estou pondo quase com esse momento? Nunca a gente pode apostar no como será no futuro, mas eu tenho certeza que tem tudo para continuar desta forma. Nós tínhamos uma ideia de modernização do parque industrial da usina Paraíso, dentro desse projeto todo, que inclusive era uma das cláusulas obrigatórias da nossa parceria, né, que a Paraíso voltasse a operar, né, com a fábrica realmente modernizada. Só que realmente nos estudos, o próprio grupo Coagro MPE entendeu que era oportuno e cabia, né, uma intervenção mais profunda. Então, quer dizer, o que está sendo feito lá na usina Paraíso hoje é praticamente o erguimento de uma nova fábrica. Uma fábrica hipermoderna, no estado mais atual que você possa imaginar de tecnologia disponível para o setor no Brasil. Está ficando bonito, está ficando bem feito e já está bastante adiantado. Qualquer um que quiser visitar a fábrica, a gente está lá para receber com muito prazer. E a data de operação é o início da safra que vem. O ajuste fino dessa data é o clima que vai definir, mas seguramente é final de maio, início de junho. Impacto de geração de divisas de emprego. Qual a projeção? Nesse primeiro momento, quer dizer, a gente está no estágio de reconstrução da safra na Baixada. Né? Todos sabem que a Baixada emagreceu muito a sua safra com a saída da Coagro e com a paralisação da unidade Paraíso. Então isso está sendo soerguido, mas a gente já parte aí na faixa de 350 ou 400 mil toneladas no ano que vem, o que vai permitir produzir aí 28, 30 milhões de litros de álcool. Agora, com um plantio já bastante extenso sendo feito esse ano, que vai assegurar um salto, né, para 2024 de talvez outro tanto. Talvez a gente possa imaginar 600 a 700 mil toneladas já para 2024. Tá? E esse crescente é uma coisa que a gente espera. A fábrica está sendo montada para 1 milhão de toneladas. Né? Então a gente espera chegar o mais rápido possível nesse número. É evidente que vai depender da adesão dos nossos proprietários rurais ali da Baixada, em acreditarem no projeto e entenderem como uma boa oportunidade e engrossarem esse plantio de forma tal que a gente possa comemorar esse 1 milhão tão breve quanto possível. Mas a gente está muito, a família minha, a família Coutinho, estou muito satisfeita, né, com o andamento dessa parceria. E já estamos antecipadamente festejando a volta do início da operação ano que vem. Não só nós, como toda a comunidade ali do entorno da usina, está muito excitada com a possibilidade de a gente voltar a operar
e ter um movimento econômico e de emprego ali para aquela micro-região, que é um distrito importante da cidade. Geração de divisas de emprego, tem uma projeção de número? É difícil. De emprego, eu diria para você que dentro da fábrica são 300 pessoas, tá? E na geração direta de emprego na lavoura vai ser proporcional ao plantio que vier a ser desenvolvido. Não é nada absurdo a gente imaginar 1.000 empregos diretos. Divisa? Divisa, Luiz, serão aí 30 milhões de litros de álcool, alguma coisa como 150 milhões de reais. Para começar, né? Na próxima safra já. Já com partida. É importante para a cidade, para o município, para a região, né? Até porque é um dinheiro que circula por aqui, né? Ele circula por aqui. Essencialmente por aqui. E com valor, né, se a gente for pensar a micro-região como uma unidade econômica, as usinas, todas elas, não só a Paraíso, né, todas elas operam como exportadoras, né, porque toda a produção é vendida lá fora. E todo o recurso é aplicado aqui dentro. Então, quer dizer, ela atrai recurso de fora para cá. Então, que tem um efeito positivo muito grande na cadeia econômica local. Já estamos chegando ao final do programa, são 8h57. Eu vou fazer, passo para o Nogueira, pode querer fazer uma pergunta, vou fazer minha última pergunta. A gente vem falando disso desde aquela... ali no final de 2019, 2020, né, redução muito grande. Desde que participação especial começou a ser paga em campos, você nunca ficou sem receber nada, né? E a gente fala muito em royalties em campos, mas é equivocado, né? Porque o royalties veio antes, né? Mas campos, diferente de Macaé, por exemplo, sempre recebia mais de PE, participação especial, do que de royalties. Então é correto falar em royalties em Macaé, não em campos. E tivemos 2 PEs zeradas, trimestral, que nunca tinha acontecido, desde que começou a ser pago, ali no início dos anos 2000. A participação especial, o royalties era no final dos anos 80, né? E das soluções, a gente promoveu uma série de debates, como esse daqui, painéis com vários especialistas, né? E a retomada da vocação agropecuária de Campos, que foi temos que fazer uma autocrítica enquanto sociedade, foi abandonada na época de fartura dos royalties, né? Como se aquilo fosse de eterno, todo mundo sabia que era finito, mas enfim. A retomada da vocação secular, Campos começa no século XVII com agropecuária, né? Lá, 7 capitães, cana e gado, começou e foi até anos 80 do século XX, foi o eixo econômico do município, foi abandonado a partir dos royalties, mas a retomada dessa vocação secular foi apontada por todo mundo, unânime, como uma das saídas para Campos. Como é que você vê essa... E tem opiniões bem diferentes. Frederico foi citado aqui, Luciano ontem, que foi secretário de Agricultura, é produtor rural também. As opiniões, dentro desse consenso, as opiniões têm muitas nuances. Como é que você vê? Ô, Luiz, mais especificamente, você está me provocando sobre minha visão do potencial agropecuário ou da administração pública? Não, se você concorda que é fundamental para Campos a retomada dessa vocação e como você está vendo ela aplicada no presente? Olha só, ela é indispensável. O maior ativo do nosso município é a sua extensão geográfica, né? E ela está, em boa parte, foi abandonada durante muito tempo, né, como você bem pontuou aí. Ela precisa ser identificada novas formas de utilizar essa área. Até a área que outrora foi ocupada com cana, que hoje deve-se buscar novas vocações. Eu sempre trabalhei nisso, Luiz, em 2 vertentes. Né? Primeiro, quer dizer, buscar vocações específicas para cada região. Só para lembrar aqui, pela Fijan, na época nós trouxemos o projeto Frutificar,
né, que foi abraçado pelo Estado, e depois teve seus problemas, e infelizmente os problemas que aconteceram macularam o programa e ele se perdeu. Mas a ideia era ter feito aqui um polo de fruticultura, e ainda cabe. Nós temos vocação, temos todas as condições para que isso aconteça. Precisa ser trabalhado. Agora, junto a isso, ou paralelamente, a gente precisa reconhecer que a grande extensão territorial agricultável que nós temos aqui, ela tem uma conformação fundiária diferenciada de todo o Brasil, que gera especificidades, não necessariamente só dificuldades. Ela tem também seu valor social, né? Nós temos aqui uma região da Baixada, por exemplo, que, se você for olhar o recorte fundiário, é como se tivesse sofrido 3 ou 4 reformas agrárias profundas ao longo dos 300 últimos anos. E isso aconteceu, mas aconteceu pelo movimento hereditário, né? Até mesmo a questão da gene do campista, ela é pouco associativa. Não estou trazendo isso como forma pejorativa, não, mas assim é que é. Então, as famílias que herdam fazendas, quase que imediatamente, se transformam em tantos quanto foram filhos. Eles não se juntam para... E isso nós precisamos cultivar aqui em Campos. O quê? A produção em condomínio, a produção associativa, não um modelo de cooperativa já desgastado, mas um modelo novo. E como nós bem sabemos, o homem do campo ele trabalha por paradigmas, por exemplos. Então isso nunca vai acontecer se o Estado não tomar para si a missão de criar modelos que possam ser copiados. Isso tem que ser feito, financiado, nem que seja fundos não retornáveis, mas tem que ser feito, porque o que a gente vê hoje na Baixada Campista, por exemplo, é de chorar, Cláudio. Terras abandonadas, terras entregues à vegetação nativa, e terras de altíssima qualidade, terras que poderiam estar produzindo renda. E eu fico agoniado, eu fico angustiado com isso, porque a solução precisa ser encarada com seriedade e com visão de médio e longo prazo, que é um outro problema que a gente sabe também na engenharia política, né? Todos queremos resultado para a eleição seguinte. E no campo isso não existe. No campo você tem que plantar e trazer projetos para longo prazo. E nenhum projeto dessa natureza vai vingar se não se conseguir unir os esforços das 3 esferas de governo, né? Municipal, estadual e federal, e dentro desse bojo trazer também o esforço do próprio produtor rural. A gente sonha em ver isso se materializar, quer dizer, diagnóstico temos diversos para apresentar, projetos, temos alguns bons projetos já desenhados nessa direção. É difícil a gente colocar em prática, mas a gente não desiste. O que depender da gente, nós temos aí todo o entusiasmo do mundo para cooperar com isso. Temos hoje na Secretaria de Agricultura de Campos um quadro excelente, preparadíssimo, entusiasmo, o Almir é um cara que da realização, né, o cara de projeto e da realização, pode muito bem capitanear esse movimento nessas 2 direções, na identificação de novas vocações e também modelos de produção novos que possam servir de paradigma para o nosso produtor rural. É outro assunto que dá um programa, né? Essa questão da agricultura, essa questão da força da agropecuária, do agronegócio no geral, né? O que não dá é ficar parado do jeito que está aqui. É um lamento seu e naturalmente nosso, mas principalmente dos produtores, né, que tem a terra ali, que precisam de sobreviver dela e muitas das vezes estão fazendo um extra muito fora do seu dia a dia ali para sobreviver. Geraldo, como você é um quadro muito bom, né? Que a gente fala, tem sempre um conteúdo muito farto, a gente fica com a sensação assim, pô, faltou perguntar alguma coisa, faltou conversar, mas fica também, por outro lado, a boa sensação de que a gente tenha recebido aqui de forma, pelo menos, no mínimo, carinhosa, para que você volte outras vezes e contribua com esse programa, sempre nessa coisa de deixar o ouvinte
cada vez mais informado com esse conteúdo, né, para poder formar a sua opinião e também, quem sabe, até tomar uma decisão. Quero te agradecer aqui em nome do programa, do Aloysio, do Beto, de todo o grupo aqui, Folha da Manhã, e da equipe do Folha no Ar. Seja sempre bem-vindo, um bom dia aí, e se Deus permitir, estaremos lá na cerimônia de abertura, né, da safra em 2023, tá? Já. Já é ali, né? Só falta uma Copa do Mundo e uma eleição. Oh, Deus do céu. Mas sobrevivendo a isso tudo, estaremos lá, tá? Você acredita que o Brasil seja hexacampeão esse ano? Sempre. Tá bom, João. Um grande abraço. Aloysio, muito bom. Vou receber o João aqui. Apesar de ser presencialmente a primeira vez, mas a gente conhece João há quantos anos, né? E sabe desse potencial aí, mas é sempre bom, né? E obrigado a você também. Amanhã nós teremos aqui um programa, apesar de começar já mais tarde um pouco, a gente está avisando aí a todo mundo. Amanhã, né, se tiver frio, pode até dormir um pouquinho mais, quem puder, evidentemente, né? Se não, a partir de 7h25, após o horário eleitoral gratuito, né, e obrigatório, no rádio, às 7 horas, estaremos aqui às 7h25, então, com o Folha no Ar amanhã, né, debatendo sobre o solar do colégio, né, a obra... Não, mudou, desculpa, perdão, eu tinha uma agenda aqui formada aqui na minha memória. A culpa é minha, eu que não te formei. Ah, não, desculpa, então... eu peço desculpa. Não, mas que nós vamos sim, né, em breve também. Amanhã eu vou ser Arnaldo. Boa. Repetir as análises do quadro nacional, fechando estadual, o mês, municipal. Não, boa. Mas sobre essa questão do solar do colégio, vamos oportunamente também tratar aqui. Mas desculpa, falha minha, não é sua não. Sem problema, é que a gente está no corre-corre do dia a dia. O que tem de números aí para ser analisado, para serem vistos, não é brincadeira não, isso aí é o de menos, mas sobretudo a gente agradece aí você por hoje também. Agradecer demais aí a participação do GEL. Eu acho assim, eu como falei aqui ontem com o Luciano, oportunamente vou fazer o que o GEL fez, vou declarar voto. Eu acho que é a maneira mais correta e sincera que você tem enquanto opinador público, é deixar claro qual a sua opinião pessoal, embora no meu caso, eu sempre vou frisar, é inevitável, vão associar a minha análise à minha posição pessoal, mas não interfere. Nesse ponto que eu cobri a Copa do Mundo desde 90 me tirou de torcida. Eu não analiso como torcedor, né? E acho que o Brasil, espero estar errado, mas acho que o Brasil não tem a menor chance na Copa do Mundo. Espero estar errado. E Copa do Mundo é camisa, e é muito curto, né? É uma fase de um mês, é possível. Brasil, Argentina, tem camisa, né? Tem tradição. Acho que o melhor time é a Bélgica, que não tem camisa, é um impedimento, melhor scout, melhor fase, tecnicamente, de resultado é a Bélgica. Mas não tem camisa, né? Agora, tem que lembrar que a França não tinha camisa até 98, surgiu o Zidane. A Espanha não tinha camisa até 2010, surgiu o Xavi e Iniesta, e passaram a ter camisa, né? Então, e botar a França aí nessa lista, né? Campeão do mundo, e tem hoje o Romário do atual, que é Benzema, tá voando, fazendo gol de tudo quanto é maneiro. E a Alemanha é sempre favorita. A Alemanha é a Alemanha, né? Mas eu espero estar errado. Espero que o Brasil... Embora o craque hoje do Brasil, do meio para frente, não é mais Neymar. É Vini Júnior. Melhor fase. É o melhor jogador. Em relação... mas vou declarar o voto mais perto da eleição. No primeiro ou no segundo turno. E agradecer demais a GEL e dedicar esse programa aqui, se ele me permite, dedicar a sua mãe esse programa. Né? Aldri Coutinho faleceu recentemente. A gente lembrou aqui no dia seguinte. Para quem conheceu, teve a oportunidade de conhecer, é uma figura muito marcante. E, enfim, eu conheço o Aldri desde que me entendo por gente, conheci. E é isso, dedicar a ela esse programa. Agradeço demais. Meu nome dos meus irmãos. E a gente sabe que isso vem do fundo do teu coração. É uma história de uma vida quase inteira, né, das nossas famílias. A perda que dói muito, né? Todos nós temos que passar por isso em algum momento. Né? Chegou a nossa vez.
Mas estamos indo adiante, a família toda, seguindo os ensinamentos dela. Mamãe, como todos sabem, era estadunidense, era americana, e tinha uma visão muito pragmática das coisas da vida, e nos forçava a isso. Né? E o pragmatismo hoje nos chama a olhar para frente. É o que estamos fazendo. Obrigado. Fácil não é, mas tem que seguir adiante. Força aí para toda a família. Como se diz, não é sem dor, mas vamos em frente. Não é sem dor, exatamente. Bom, então amanhã às 7 da manhã de volta aqui com o Folha no Ar. A você que nos acompanhou hoje, muito obrigado. Né? A programação amanhã às 7h25, logo após o horário eleitoral gratuito, com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com o apoio de Green Energia Solar.